te Estou ver. bem. Dormiste bem? Olha, não dormi tanto essa noite, não. Mas faz parte também, a cabeça fica pensando, né? É verdade. Elcinha, bom dia, querida. Você não Bom dormiu, dia, Elsa. você não dormiu tanto, mas você dormiu. Reginaldo, que bom te ter aqui também. Você não dormiu tanto, mas dormiu tudo. Pode ser assim Dormi. dito? Pode, dormi o que precisava. Que bom, que bom. Se deu para equilibrar o dia, já está muito bom. Eu gosto muito daquela. Eu não sei se é a ideia dos orientais, né? O dia tem Hum, 24 horas. Então você divide o 888. 8 deitado, 8 sentado, 8 em pé. 8 para dormir, 8 para trabalhar e o 8 para fazer o que te dá na telha. Eu acho que se a gente fizesse essa receitinha ia funcionar, você não acha? Interessante que tem três, né? Três partes, né? E eles são muito criativos para identificar padrões na natureza também. Isso é do antigo, né? E Yeah. três está na natureza, né? Que é a questão do Fibonacci, né? Do, que tudo tem três pontos. Não sei se você já viu. Parece um seis na natureza. A flor, esse redemoinho, tem um certo redemoinho que forma um seis. E tem três pontos, ou seja, eles vão. Se percebeu que na natureza tudo tem três pontos, três formas de pensar, três formas de agir. E é curioso que na psicanálise, não sei se foi por causa disso ou não, mas nós temos três. Estão divididos em três partes algumas questões. As questões do desenvolvimento infantil, né, da psique, o id, ego e superego, inconsciente, pré-consciente, consciente, e três principais fases, né, tem outras, mas fase oral, fase anal, fase fálica, depois vem latência genital, mas as principais, né. São as três primeiras. Então, três partes do dia, é interessante, né? Manhã, Eu tarde, à noite. vou pesquisar sobre isso. Agora me fizeste pensar mais coisas. Olá, Cleo. Cleo Carvalho acabou de entrar também. Que bom ter vocês aí. Vamos nós aqui para o nosso enriquecendo, que estamos tentando fazê-lo apenas de 30 minutos, né? Amanda, que bom ter você aí também. Coisa boa. Nossa sala fica muito recheada com vocês todos aqui. E a gente É quer verdade. vocês aqui. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, Cléo, Amanda. É bom estar aqui. Sempre bom estar aqui, né? É sempre bom. Eu também acho. A gente tem que Bem, diminuir o tempo também, porque às vezes fica demais, fica em excesso, né? Você sabe que o demais é em excesso. Então, é verdade. tem que ter esse gostinho de quero mais. Reginaldo está dizendo aqui que no espiritual também, Pai, Filho e Espírito Santo. Pois é, né? A É verdade. Trindade. Pois é. Esses três aí, eu acho que os três é que dá o equilíbrio, né? E volto de novo à filosofia oriental, que eles dizem que a gente não tem que andar nem desse lado, nem desse. Temos que andar no caminho do meio. Mas chega de oriental hoje. Feliz Não, por já que participar. ele falou do espiritual, tem a própria a Bíblia, ela parece dividida em duas, mas é em três partes, né? É o Velho, o Novo e o Apocalipse, que é outra coisa. Os Ai, Evangelhos, que não ótimo! é, não é. O livro das Revelações é outro livro, não tem a ver com os Evangelhos, são três também. Então é um livro natural, que é o início, força. Aí vem o livro da consciência, que é a boa notícia, e vem o livro das leis, ou seja, a punição. Então também são três. É É verdade, verdade. Assim Elsa. está dizendo aqui no natural corpo, alma e espírito. Verdade. Eu gosto de E dizer ela espírito, alma e corpo. e a Mas Elcinha a nos ordem fez pensar no grego. Na verdade, no grego é o quê? É o soma, é o psico e o nous, é que é o verdade. corpo, alma e metafísico. Metafísico. É mesmo. Eita, eita, eita. Hoje o teu baú está repleto, hein? Mas eu vou te trazer aqui para o nosso tema. Ontem nós falamos sobre estruturas de sobrevivência, né?
que eu achei muito legal tudo que você falou. Quem não ouviu, vai ouvir o vídeo que está lá no YouTube. Também na tua página, né, Henrique? Na tua página no Facebook você coloca também o link do YouTube, né? Coloco. Eu de ontem ainda não pus, mas eu coloco sim, toda semana. Ah, é bom porque aí o pessoal se for procurando. Olá, É. Edna. Tudo bom, querida? Que bom te ter aqui. Oi, Edna, bom dia. Ontem não deu tempo, eu fui até tarde e não foi possível. Eu sei que você está aí com a agenda bem cheia, mas vamos lá. Então, só para relembrar, né? Porque você falou uma questão muito boa e eu acho que o pessoal gostou de ouvir, eu gostei de ouvir também, sobre a questão da fala, né? Que nós não podemos ficar calados. E a gente colocou isso como uma estratégia para engrossar essa nossa estrutura. A gente precisa, é uma maneira que a gente tem de tirar para fora, né? É falando. Só que você falou uma sacadinha aí, né? O outro que ouve também precisa aprender a ouvir, né? Porque senão ele vai ouvir com juízo, né? Essa é uma das habilidades que são raras, né? Uma habilidade muito rara, alguém que sabe ouvir. É muito raro. Nós podemos pensar que geralmente toda conversa que se tem, cada encontro que você faz na rua ou com amigos, você já tem uma voltei. Você já tem uma certa ideia, você tem uma ideia de como essa pessoa reage, essa pessoa pensa. E você já está esperando para responder. Nós geralmente estamos esperando para responder. Você pode fazer esse exercício. Alguém vai falar com você, você já está pensando, peraí, o que eu respondo para essa pessoa? Ou seja, você não está ouvindo. Você está já querendo dar um sentido para aquilo. Porque o outro pode nos causar desconforto. Quando... geralmente a gente precisa estar sempre cercado de coisas que nós possamos reconhecer. Né? Cercado de situações que se reconhecem. Por quê? Porque a gente precisa ter prazer. E eu estou falando de satisfação, de bem-estar. O cérebro quer deixar o sistema todo com bem-estar. Ele quer eliminar qualquer desprazer. Qualquer tipo de desprazer ele quer tirar. Ele quer deixar o corpo mais saudável possível, mais prazeroso possível. Essa é a ideia dele. E é por isso que algumas opiniões, algumas interações, geralmente não permite escutar. Porque escutar o outro, nesse lugar, é você se ausentar de juízo. Isso quer Olá, dizer que a Cleusa. gente... A Cleusa entrou também, entrou uma gente. Bom dia, querida. Entrou mais gente aqui que eu não consegui ver quem era. Peraí. Você está dizendo que a gente precisa aprender a ouvir. Eu acho que devia ter alguma aula, assim, a arte de ouvir. Porque ouvir não é te dar a resposta que você precisa. É apenas ouvir. Exatamente. Ouvir é simplesmente ouvir. Mas nós não dá tempo de ser ensinado a ouvir, porque na dinâmica da vida, na intenção de viver, nasce um filho, nasce, né, uma criança, cada um está com as suas tarefas, está com as suas obrigações, e nós vamos então introduzindo nessa criança o que ela precisa aprender logo, ela precisa se desenvolver, ela precisa acompanhar. Imagina, ouvir o que essa criança quer. Quando o bebê transforma a mãe, por exemplo, numa pessoa mais narcísica, porque ela é o centro das atenções. Mas, ao mesmo tempo de ser o centro das atenções, o bebê também torna ali uma ambivalência de forças. Né? O bebê é o centro das atenções, a mãe também se torna esse centro de atenção desse bebê, ou esse cuidador, e nessa relação precisa se aprender rápido numa dinâmica. Nós não sabemos o que esse bebê está sentindo, está pensando, ele não tem pensamentos, ele tem sentimentos. Então, esse corpo vai sendo moldado por essa expressão adulta. E quando nos percebemos conscientes, ou seja, uma certa consciência de onde estamos, todos esses primeiros anos, assim, vamos pensar em pelo menos 3, 4 anos de idade, é quando isso começa a acontecer, já foram todos simbolizados com o lugar. Então,
tentar compreender seria tentar encontrar cada ponto, cada mecanismo, cada situação que aconteceu. Não é possível. Não A gente dá. não está preparado para isso. Ó, que a gente falou, cresce logo, interage com esse sistema. Às vezes o adulto quer brincar, também não quer que ele cresça logo, ou ela cresça, mas vamos aproveitar esse tempo da criança, e isso é bom. Às vezes se infantiliza demais, porque alguns adultos, alguns cuidadores, por terem sido, às vezes, muito castrados, ou não tiveram castração nenhuma, fazem a inversão, né? Aquele que foi muito castrado passa a liberar muito, aquele que foi pouco castra. Então é difícil encontrar um meio, como você dizia no começo. Onde está esse meio de percepção? É muito complicado, né? Então, quando a gente se dá conta, a gente está dizendo para o outro como fazer, porque foi assim que foram feitos para nós. Ó, é assim que faz. Escova o dente, toma banho, arruma a cama. Yeah. São esses exemplos. Então, a gente vai repetir isso como adulto. O que ele está perguntando aqui? Segundo sua analogia, o corpo que cresce é o mesmo que sente, conhece e expressa. É isso mesmo, Reginaldo. Exatamente isso. Essa é a percepção, né, freudiana, que o corpo, e de outras pessoas também, que o corpo, outros autores, que esse corpo é o que registra. O que nós temos no início? Um corpo. Nós somos um corpo que está sentindo, tem pulsões. É entre o somático e a psique, tem uma pulsão. Entre esses dois tem uma energia. A pulsão é essa vontade, essa intenção que tem de viver. Nas células, nas moléculas, enfim. Então, é esse corpo que vai ficar registrado. Então, por exemplo, uma criança com 3 anos de idade que vai pôr a mão numa tomada ou vai pegar alguma coisa em cima da mesa e leva um tapa, por exemplo, na mão. Não pega. Esse registro, isso ficou registrado no corpo dela. Eu já presenciei um caso em clínica que esse registro desse tapa apareceu na fase adulta, do nada, dessa pessoa, em alguma intenção dela, em alguma vontade de fazer algo, ela precisou de uma certa punição. E ela lembrou desse movimento. Ou seja, fica tudo registrado. Tudo é registrado. Tudo. E nós... É brilhante isso, Henrique. Isso é brilhante, porque cada pessoa tem a sua história. Exatamente, aí que é o meu ponto. Né? O que serviu para mim não serviu para você. Mas me parece, enquanto você estava falando, a sensação que eu tinha que é uma cadeia. Os cuidadores, pai e mãe, colocaram desse jeito. Eu, consequentemente, vou viver e colocar de outro jeito. E assim vai, né? E assim, olha, foi muito boa a sua analogia com a corrente, né? Que vai se conectando. É exatamente isso. É a vida. E isso nós chamamos de viver, e alguns estão tentando modificar isso, parece que pode ser de outra forma. Não parece ser possível, e aí já falamos disso em algum momento, do texto do Mal-Estar na Civilização. Porque por que nós buscamos alguma utopia? Que é para sair desse desconforto. Nós estamos sempre querendo sair desse desconforto. O cérebro está tentando produzir, ele não quer desconforto. E um dos mecanismos que a gente já falou disso nessa semana, não é o ponto hoje, mas um dos mecanismos de sair do desconforto é o humor. Ou seja, tem vários tipos de humor. Nós falamos de um humor mais risonho esses dias. Mas a gente pode falar hoje, introduzindo esse assunto, um humor de não se levar a sério. Ou seja, não se levar muito a sério também é humor. Não se levar, você está dizendo não levar a própria pessoa a sério. Não é não Exatamente. Se levar a vida, mas a própria pessoa. Eu não me levo muito a sério. Uau! Isso, sim. Exatamente isso. Por quê? Porque se nós entendermos que nós fomos, se entender essa relação, que alguém nos colocou ideias, essas ideias que foram colocadas num determinado momento da vida daquela pessoa. Ou seja, pode ser que essa pessoa não esteja certa. Ou seja, quando eu questiono e não levo a sério essa voz,
eu estou fazendo humor com algo Ah, tão sério que foi viver. agora fez Esse é o sentido. ponto. Entendeu? Agora fez sentido. Porque, assim, todas as vozes que a gente tem, que nos ditam a nossa maneira de estar na vida, foram nos colocadas, Sim. né? Você até trouxe uma palavrinha que eu acho que cabe trazer ela agora, que nós conversávamos há bocado, dizendo que Hum. o homem não é natural. E eu achei isso muito estranho. Eu falei, uau, como assim? Não temos homem in natura? O homem não Dá é. uma Explica isso propaganda. pra gente. Porque agora faz sentido a tua explicação que você disse. Eu acho que era a intenção que você tinha na cabeça para essa live. E você já começou, culpa é tua. Você já começou a desenvolver. É, Explica para nós. é interessante isso, né? Vocês, quem conhece os animais, né? Que tu não já viu animais no campo, todo tipo de animal. O animal ele já nasce adaptado. Ele já tem no registro dele uma adaptação. O, o cavalo, a vaquinha, enfim, né? Os mamíferos, os outros também, né? A tartaruga bota o ovo e vai embora. Depois as tartaruguinhas vão lá pro. Tá aí o filme, o desenho, né, que tem do peixinho lá. Não sei se eu posso falar o nome que eles cortam, enfim, tudo corta do YouTube hoje, mas vocês sabem qual que eu tô falando. Porque às vezes fala o nome do animal, o YouTube vai e corta, né? Mas enfim, Entendi. o peixinho, daí é bem interessante naquele desenho, porque ele mostra como as tartarugas vivem, né? Elas têm um radarzinho, ou seja, tem já no DNA, tá no instinto. Nós Peraí, não somos assim. o que você quer dizer é que, assim, quando o bebê nasce, se você deixar o bebê sozinho, ele não sobrevive. Mas o Ele não animal, ele sobrevive. sobrevive. Porque ele já vem com Exatamente. os registros no cérebro dele que ele sabe o que ele vai fazer. A gente não sabe o que a gente vai fazer. Não sabe. Nós não sabemos nada. Vai ser só um corpo, Ah, sem uma psique. Assim, se não tiver nada ali, não vai ter nada, morre. Porque quem vai alimentar? Tudo bem, daí vamos supor que algum tipo de animal pudesse alimentar, né? Supondo. Nós sabemos que até pessoas com bebê, às vezes com um mínimo uma falta de atenção, às vezes, básica, o bebê morre. Então é muito complicado, né? O humano, ele é totalmente necessitado de um cuidado. Tem que ter alguém olhando para ele. O fato de olhar e estarmos vivos hoje mostra que alguém cuidou de nós. É difícil às vezes entender isso, porque às vezes a pessoa teve uma vida muito cruel, uma vida muito massacrante, com crueldades, mas em algum momento, no primeiro momento dela, alguém olhou para ela. Então isso também é algo que traz um outro olhar, um alívio também. Quando você pensa que você está vivo, você poderia ter morrido. Então teve, pelo menos ali no primeiro momento, alguém te olhou, de alguma forma. Alguém teve um mínimo de atenção. Mas, e é por esse motivo que nós não somos naturais, né? Nós não seguimos o instinto. É uma introjeção. yeah. Entendi. E, nossa, isso explica tudo da gente, né? Porque quando as Tudo. pessoas realmente voltam a essa questão, mas vocês voltam sempre ao início. Peraí, mas foi o início que nos formatou do jeito que nós somos hoje. Né? Foi esse começo, por isso que você diz que o homem não é natural. Amei essa colocação. Eu nunca tinha ouvido isso. O homem não é É, natural, nós não somos naturais. e a gente se torna, assim, para Freud, por exemplo, só existe humano depois da lei. Como assim? Ser um ser humano, ter a capacidade de pensar sobre si mesmo e sobre os outros, depois dessa fase do Édipo, por exemplo, já falei do Édipo, que é a fase quando a criança reconhece que tem um terceiro, que tem uma disputa, que tem uma interação além da mãe, além do cuidador, tem outros. E agora ele vai ter que lidar com isso. Essa criança vai ter que interagir com essas pessoas
do externo. E existem leis para cumprir, existem regras. Então, para ele ser adaptável à sociedade, ele precisa de regras. Ou seja, para me tornar um ser humano, eu preciso de leis. Eu só sou um ser humano quando eu reconheço as leis, as regras. E é por esse motivo que quando a gente está escutando, muitas vezes não estamos ouvindo. Por quê? Porque você já tem as suas regras. E elas te tornaram quem você é, quem nós somos. Nossa, brilhante isso. Você ouviu da Não onde? é? Agora, eu juntei agora, falando com vocês, o que fui tirando. Mas isso isso da lei é de Freud, tá? Agora o restante a gente está falando aqui. Muito bom. Nós não conseguimos ouvir porque nós já temos as nossas regras pré-formadas. Então a gente vai muitas vezes ouvir e criticar o que a outra pessoa está dizendo, porque no meu mundinho, Leonete, é assim. E eu não consigo te aceitar na tua diferença, né? Claro, você precisou dessas regras para estar viva, né? Todos vocês precisaram, né? Me conte, né? Quantas regras vocês precisaram? Tem mais mensagens aqui. Quantas regras, né, a gente precisou? Lê você aí, que eu estou aqui com um probleminha de Tá. leitura aqui no meu. Olha só, Reginaldo Rio. Entrou o Alain Alaó Calas. Isso. Alaó Calas. Que bom ter vocês. Isso, e por enquanto é só. Mas tem umas perguntas aí do Reginaldo, né? Acho que não foi a mesma? Não, foi outra, peraí. Gente, que ruim isso aqui. Permita comentar pela última vez. Não, pode comentar mais, Reginaldo. Não há manifestação humana não corpórea. O corpo é a sede de todos os sentimentos, ações e pensamentos. Não há manifestação humana não corpórea. O corpo é a sede de todos os sentimentos e ações e pensamentos. Quer comentar, Léo? Pode falar. Não, peraí. Fala você, que o baú é teu. O corpo. Boa. O baú é teu. O corpo. Responde aí. Não, é exatamente isso. Nós estamos aqui no corpo. O corpo é a nossa possibilidade de interação. É isso que nós temos agora. Se a ciência vai desenvolver testes fora do corpo, ou criar outro tipo de situação, eu não sei. Ainda não apresentaram. Mas o que nós sabemos é isso, é que nós nos manifestamos nesse corpo. E o corpo e a mente e as ações estão todas ligadas. Não tem separação de corpo e mente. Não tem separação, tá? Desse ponto de vista que a gente está comunicando, é uma coisa só. E a mente ainda seria o quê? O resultado, a mente mente. Para os hindus é Maya, né? Que é a ilusão. Sim. Que é a mentira. O mundo é a mentira. O mundo é a ilusão, no caso. E por que é ilusão? Porque o mundo simboliza uma intenção, um sentimento. Ou seja, o corpo sente, a mente se desenvolve e ela fala. E ela fala de uma perspectiva já posterior. Por quê? O primeiro contato com o mundo foi o corpo. É fantástico isso que você está dizendo, porque assim, eu gosto de dizer que inclusive nos meus livros eu escrevo dessa forma, que nós temos portas de entrada, né, das informações e tudo mais. E quando a gente fala das portas da alma, mente, consciente, inconsciente e tudo mais, que é o que eu costumo falar, para chegar nas portas da alma, teve que entrar pelas portas do corpo, pelos nossos sentidos, pelas sensações, até a questão da percepção, do tato, né? Do ouvir, do cheirar, do comer, do visualizar. É muito interessante porque é exatamente isso, claro que falado de outra maneira, na minha abordagem seria de outra forma, né? Mas na abordagem psicanalítica não é dessa forma. Mas assim, é interessante que nós realmente precisamos desse corpo para receber essas informações que nós recebemos. Desde o começo. Exatamente. Usando uma outra linguagem que pode ser bastante ilustrativa, é semelhante a um celular, a um hardware. Um celular e um software. É uma máquina, um PC, né, um laptop, enfim. Você tem ali o equipamento e você coloca um software. E você vai melhorando esse software.
E nós também vamos nos melhorando de acordo com as informações que vão chegando. E às vezes a informação chega, mas você não está adaptável, seu hardware não está pronto. Não pode mais, por exemplo, dependendo da pessoa, quero correr uma maratona. Pô, o hardware dela estragou, está com as articulações ruins, não vai dar. Mas a informação chegou, ou seja, ó, não cabe, ó, então essa informação não cabe para esse software, tira. Vou fazer outra coisa. Então você vai se mantendo ali, no que é possível, dentro do que você sente e do que você consegue expressar. Mas a ideia hoje, então, é pensar em como a gente pode melhorar a nossa escuta. E a gente pode melhorar a nossa escuta quando nós percebemos que o que nós sabemos não veio de nós, veio de alguém. Ou seja, se veio de alguém, essa pessoa pode estar enganada. Fica quieta. Quantas vezes essas vozes nos distanciam de algumas pessoas ou fazem algumas pessoas irem embora também, porque a gente às vezes é muito chato, né? As pessoas são... o sério demais incomoda, né? Incomoda. Incomoda. Então, essa relação com o outro, se nós percebemos isso, o mínimo é perceber que você não é você. Você é o resultado de muitas vozes, de muitas Leonetes, né? E todos vocês são resultados de muitas pessoas dentro da vida de vocês, e eu também. Então, percebendo isso, a gente faz uma coisa que ausenta um pouco do juízo, né? Distanciamento do juízo, um pouco sobre si mesmo. E fala, nossa, vamos ser mais leve, vamos brincar um pouco mais. Vamos levar tão a sério essas coisas. É verdade. Deixa eu compartilhar aqui uma coisa, talvez porque a gente está falando muito sobre isso, e essa tua psicanálise nos leva para o dia a dia. Eu pensei isso hoje de manhã. Eu tenho o meu vídeo do café da manhã e acho que hoje eu falei sobre mudanças, né? E aí eu me expus no vídeo, né? Falando que eu não tenho problema de mudar. Se precisar, eu mudo de país. Eu estou quase para mudar de país, né? Se precisar, eu mudo. Porque assim, se eu quero um caminho novo, eu tenho que desbravar o caminho novo e vou mudar esse caminho. E está tudo certo. Mas eu estava achando que isso era demanda minha. Eu estava falando, não, essa sou eu que sou assim mesmo, e todo mundo precisa ser assim, todo mundo precisa aprender a mudar, porque não sei o quê, como é que uma pessoa vai estar mal e não conseguir mudar? Eu pensando aqui na minha cabeça. Aí, de repente, foi muito engraçado, porque eu estava arrumando a minha cama e me veio uma ideia de mim criança, que a gente sempre brincava com isso, porque eu mudei muito de casa quando eu era criança. E quando meu pai não mudava de casa, ele mudava dentro de casa. Quantas vezes eu não cheguei da escola, ia para o meu quarto, e não era mais o meu quarto, era a sala. Porque ele tinha mudado. Eu até brincava que a gente tinha um sangue meio cigano, né? Porque agora sai daqui, agora sai daqui lá. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu estou falando uma questão achando que eu estou aqui, super poderosa, entendendo que se não gosto desse caminho, mudo de caminho. E como é que as pessoas não conseguem fazer isso? Mas essa é a minha história. Eu consigo fazer isso. Porque as pessoas até falam, não acredito, você com essa idade vai mudar tudo. Eu ultimamente até brincava, né? Eu só preciso de uma mala com 20 quilos que tenha roupa para eu chegar no local. O resto eu dou. Mas isso tem a ver comigo. Talvez tem a ver com os meus formadores, né? Com os meus, quem me criou. Que bárbaro isso que você fala. A culpa é tua, Henrique. A culpa é minha. E a Alessandra está mandando um abraço aqui, ela chegou. Oi, Alessandra, bom dia. O Reginaldo está falando que você tomou um chá de hortelã, né? Pois é, eu falei, vou fazer diferente hoje, eu não quero mais tomar café, eu vou tomar um chá de hortelã, exatamente. Cadê? Mudei até a, a caneca para não ser diferente, né? Mas eu estava com outra caneca, Reginaldo. Mas assim, eu consigo fazer isso que talvez uma pessoa está sofrendo, está no mesmo lugar, ela não consegue sair, porque ela talvez não tenha nenhuma intenção atrás dessas palavras, né? Fala um bocadinho de intenção para a gente, Henrique. E falo e já vamos fechar o dia de hoje, né? Vamos fechar com essa questão da intenção. Intenção é vontade. Intenção de fazer algo. É vontade de agir. É uma vontade que está dentro de nós, né? Basicamente a palavra é isso. Ou seja, que intenção você tem? Agora, você sabe por que você tem essa intenção? De onde ela veio?
Ou seja, por exemplo, você citou a questão da mudança. Ó, essa intenção, pelo que você está me dizendo, era do seu pai. Ou seja, então o grande momento é como que a gente não levaria isso a sério hoje, já que é uma vez que isso está presente? Falando para ele, por exemplo, nossa, tá com furico-tico, por exemplo, você que precisa ficar mudando, não eu. O que está te incomodando, né? É ele, né? Ou seja, ele está incomodado, talvez não você. Então, brincar com essas vozes, né? Então, assim, a intenção, ela está relacionada a uma vontade. Agora, a ideia é, eu sei que vontade é essa, de onde ela veio. Então, se a gente conseguir entender um pouco que vontade é, de onde ela veio, se o que você quer é o que você deseja, porque desejar é diferente do que você quer. Às vezes você quer chegar numa outra cidade, tomar um sorvete, mas era isso que você desejava? Então, são situações diferentes, desejo e querer. E aí tem a questão da vontade. A vontade nos torna também esse impulso, né? Se eu não me engano, Foucault, né? Acho que a Cleusa está aí, se ela lembrar, ela me fala. Mas Foucault fala da vontade, vai falar sobre esse ímpeto de vontade. E que intenção é essa do homem? Que intenção nós temos e por quê? Basicamente isso. Acho que pensar sobre essas questões, né? Essas vozes. O mais interessante é que assim, a gente não aprendeu a pensar, a gente recebeu tudo que recebeu, não somos naturais, né? Fomos introjetados, como você diz. Sim. Vou usar mais essa palavra. Nós somos introjetados, mas nós temos que nos ressignificar no momento que caem as nossas fichas, no momento que a gente sente essa necessidade. Porque isso é muito pessoal, né, Henrique? Às vezes a pessoa está assim, está ligada no piloto automático e ela nem pensa, nem repensa, ela apenas vive. Ah, sim, é o que se faz. Está vivendo e está tudo bem. Ou seja, se a pessoa está bem, está tudo bem. Se eu preciso fazer análise, é problema meu, né? Eu não tenho que ficar questionando o outro que está dizendo que está bem. Mas eu sei, por exemplo, eu sei que o processo analítico, para mim, é muito bom. Eu não consigo ficar sem a minha análise. Faz parte da minha vida, da minha forma de raciocinar. Faz bem para mim. Agora, eu fazendo, eu vou ficar enchendo o saco do outro, ou seja, eu vou falar pro outro, você tem que fazer porque esse é o certo a fazer. Não, faz quem quer. Vive do jeito que você quiser. Um exercício para a gente pensar como o meio e nós interagimos com esse meio, como essa introjeção acontece, pensar se vocês tivessem nascido num outro país, numa outra cultura. É um exercício muito prático, porque, por exemplo, pensa, por exemplo, nascer no Japão. Como seria? Que tipo de cultura, que tipo de educação? Ou seja, seriam outras formas de pensar a realidade. No próprio Brasil, nasceu no Sul, nasceu no Nordeste, nasceu em São Paulo, nasceu no Rio de Janeiro. É outra realidade, outras formas de pensar. Na Inglaterra, enfim, nos Estados Unidos, na Europa, quantos países? Na Escandinávia, ou seja, na Rússia. Pensa que você, se tivesse nascido num outro lugar, sua educação teria sido outra, seus pensamentos teriam sido outros. Ou seja, e ainda a gente, de repente, tem a pretensão de dizer que o nosso está certo? E que é assim que tem que ser? Então, o escutar tem a ver com perceber. Perceber que a nossa realidade foi imposta. E está tudo bem. Mas talvez seja a hora de brincar um pouco com isso, não levar tão a sério essa voz, porque tem outras vozes, tem outras formas de existir. Mas para isso temos que ter informação e conhecimento, né, Henrique? Além da informação e do conhecimento, a gente tem que ver, porque assim, a gente trabalha tudo isso e vai fazendo análise, vai procurando questões terapêuticas, é para ter uma qualidade de vida melhor, é para se sentir bem conosco mesmo. E talvez até para a gente entender por que nós somos assim. Né? Essa questão que eu trouxe a minha criança interior e entendi, eu falei, uau, ainda bem, foi o que eu disse para mim. Ainda bem, porque isso me deixa ficar mais confortável nas minhas mudanças. Parece que me deu uma aprovação, sabe? Me deu um respaldo, assim, como eu diria, me deu um pontapé na bunda e falou, vai embora, mulher. Já demorou, vai que isso é teu, isso é teu. Vai que é teu. Essa realidade é minha.
E isso me faz provar coisas diferentes, viver momentos diferentes, conhecer culturas diferentes e ter outro tipo de vivência. E não é melhor ou pior do que ninguém. Cada um precisa entender a sua vida, né? Exato. E só começa a querer compreender quem já começou a ficar mais adulto, que tem curiosidade. Então, como assim? Ó, então, acho que a gente fecha nisso, né? A curiosidade, como a gente já falou, vai ter a ver com conhecimento. Como o mundo funciona. Tem um determinado momento dessa criança que ela começa a questionar, ela começa a ter capacidade de pensar. Isso algumas vezes é suprimido, é calado, esses questionamentos. E aí passa a virar um adulto que não pode mais questionar, ou seja, talvez vir um adulto que só segue regras, não pode pensar. Tem muitas pessoas assim. Enquanto está confortável, está tudo bem, mas quando surge, às vezes essa pessoa não tem com quem falar. Eu atendi um caso esses dias, que a pessoa ela foi silenciada. Uma pessoa adulta, né, dos seus mais de 30 anos, ela, na sua dor, nas suas incompletudes, ela não consegue nem falar sobre o que é. Não consigo falar. Por que não? Porque ninguém vai ouvir, todo mundo vai me julgar. Ou seja, até para mim, ela, não consigo falar. Eu falei, a gente vai falar no seu tempo, mas eu não estou aqui para te julgar, estou aqui para te ouvir. Yeah. E você pode falar em voz alta. Então ela teve a primeira experiência, depois de muitos anos na vida, de poder falar para uma outra pessoa algo que só ela pensava. Uau! Uau! Então, assim, tem esse tipo de situação. A Elsa escreveu aqui. Você consegue ler? Consigo, sim. Ela escreveu: quando entendemos, compreendemos os outros. Perfeito. Foi a palavra que o Henrique falou ontem, que eu amei também. Compreender, né? A hora que você compreende, é teu. Pronto. Você já age com aquela compreensão. Você pode entender o outro. Porque talvez a tua dor não seja igual à do outro, mas o outro está desabafando o que precisa de botar para fora, né? Sim. E só de ele falar, ele já resolve. Não precisa de nenhuma opinião. Eu acho muito legal. Eu vou trazer esse versículo aí, porque eu acho que esse versículo é brilhante, de Tiago, que ele diz assim, eu digo que é o versículo dos ouvintes, dos psicólogos, dos conselheiros, seja lá de quem queira falar. Ele fala que confessai as culpas uns aos outros para que sareis. Eu acho isso muito legal. Porque, assim, até a Igreja Católica tem um confissório, né? Porque é suposto que fique lá, né? Que não saia. Tanto que eu falo assim, não sai por aí contando sua vida para todo mundo, porque tem muita boca de Matilde que amanhã está lá em outro lugar, né? Encontre uma pessoa que você possa falar. Porque isso vai te sarar. Isso vai curar a tua dor, né? Lindo isso. Olha que interessante o que você disse, ó. A religião católica tem essa prática, né, de um confessário, né, onde a pessoa entra e ela realmente ali, o segredo dela não sai dali. Yeah. E ela não é julgada naquilo. Ela reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, enfim, que é da prática, mas ela sai dali renovada. Yeah. E aí existe a crítica a isso, né, de outras religiões cristãs, né, de outro formato cristão, que é o quê? Imagina, olha o tanto que a gente precisou sofrer para entender. Então não pode ser assim tão fácil. Aí na semana seguinte a pessoa está fazendo a mesma coisa. Ou seja, ó, existe sempre a tentativa de colocar essa pessoa no mundo que você está vivendo. E seja, se é um mundo que sofre, o outro tem que sofrer. E onde está, se pensarmos nisso, na questão da boa notícia, ou seja, o que é o evangelho, né? Se a gente traduzir a palavra, é uma boa notícia. Uma boa notícia, ela pode ser uma má notícia? Não deveria. Ou seja, então o contrário de evangelho é má notícia. Então quando alguém não consegue dar uma boa notícia para alguém, aliviar esse fardo do outro, que não é o papel da pessoa, mas pelo menos não falar nada, já está dando um alívio para essa pessoa. Agora colocar mais peso, então, você está fora
desse próprio título, que seria o Evangelho, trazer uma boa notícia. Então, jugo é diferente de boa notícia. Acho que a gente pode, já que você trouxe o tema do Tiago, que é muito bom esse texto, a gente finaliza aí. Vamos ser pessoas que tragam, pelo menos, não trazemos más notícias. Umas boas notícias. Boas Maravilhoso, notícias. Henrique. Hoje teríamos pano para manga, mas eu amei tudo que você falou hoje. Enriqueceu o meu potinho aqui de entendimento, né? Você consegue com uma didática muito bem explicada, eu sou muito grata por isso. Mas deixa eu só falar uma coisa. Faz o teu merchan aí, que eu sei que no sábado, sexta-feira à noite, você vai estar dando uma palestra e que nós podemos ter acesso a essa palestra. Fala para nós como, Henrique, por favor. Olha só, antes disso, falar que entrou aqui Silvinha e Ana Lu. E a Sejam Cris também bem-vindos. entrou aí. Bem-vinda, E a Cris. Cris também. A Alessandra aqui fez um comentário. Obrigado, Alessandra. Ó, sexta-feira, às 20 horas, na Escola de Psicanálise de São Paulo, no YouTube. Então, Escola de Psicanálise de São Paulo, que fica na região da Vila Mariana, no canal do YouTube dela. Esse mês, como eu disse ontem, é o mês do Freud, é o mês do aniversário do Freud. Estamos tendo palestras, né, eu faço parte da escola. E lá eu vou falar um pouco mais de psicanálise, mas desse formato, não vou dar aula de psicanálise, né? Vou falar um pouco. E o que a gente está falando esse mês? Estamos falando de humor. Humor e psicanálise. Como que essa relação do humor em Freud, como que o Freud pensou esse humor e como que ele pode ser uma saída. A minha palestra vai estar vinculada à ideia de como o humor pode ser uma saída para tudo isso que é sério. Vocês já estão tendo um pouco do que eu vou falar, na verdade. Porque eu já estou falando um pouco da palestra aqui com vocês. Então, como esse humor pode nos tirar desse olhar tão sério, né? O humor é o único capaz de uma possível saída do sério demais. Ou seja, de nos levarmos a sério. Então, não vai ser muito demorado, deve ser uns 30 minutos no máximo, mas espero que vocês possam estar comigo, serão bem-vindos. E vão ter outras palestras, e já tem outras palestras lá na própria YouTube da escola. A que horas é, Henrique? Às 20 horas do Brasil. Ok, 20 horas do Brasil vai ser meia-noite aqui, mas vai ficar lá no site e a gente pode ouvir depois. Que bom, é uma honra para nós termos aqui um docente da escola de psicanálise batendo papo comigo todos os dias, como eu sou sortuda. Obrigada, Henrique. Até amanhã. Até amanhã. Enriquecendo com o Henrique. Gente, até amanhã. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.